vamos lá, né? Então, me ficou essa incumbência de falar sobre Bluetooth Shell, pelo ambiente binário aqui. Então, deixa eu falar um pouco aqui sobre Noilson Caio, né? Então, eu tenho essa filosofia aí mesmo de segurança da informação como um hobby, né? Segurança da informação é um hobby. Eu trabalho hoje como especialista de defesa cibernética na Nelway, né? Uma tremenda empresa, uma tremenda equipe. Fica alguns contatos meus aí. Só fazer um overview rápido aqui, né? Assim, eu tenho experiência, comecei em 2013, acho, a trabalhar profissionalmente, assim, então eu comecei com provedores de internet, trabalhei 6 anos em provedores de internet. Depois daí fui para a parte privada, né? Então trabalhei com terceirização, acho que até o ano passado, mais ou menos, muito tempo de terceirização, e hoje trabalho diretamente com segurança da informação, que era algo que eu não trabalhava assim diretamente. Então, a segurança da informação esteve comigo desde o início da minha carreira, mas eu sempre falei que, assim, para mim era meio que um hobby, um buzzword. Foi meu primeiro buzzword que eu tive raiva quando alguém falava segurança da informação. Eu ficava até chateado com isso. Mas agora eu trabalho assim, bem de boa e tal, então assim, aí fiz alguns links meus. Acho que um dos projetinhos melhores que eu fiz assim, né, tal, assim, que eu considero, foi o do Jammer, né, então assim, foi um trabalho bem legalzinho, tem uns links aí. E aí o que a gente vai ver hoje aqui, né, então assim, tem algumas animações aí, mas o LibreOffice pisou na bola comigo, não tão só comigo, mas com os outros pessoas que estavam utilizando também, para essa combinação LibreOffice e Zoom não é tão boa. Então é o seguinte, a gente vai pegar um cenário, né, que a gente vai ter um equipamento que aí vou algumas vezes até repetir o que o Sérgio falou, assim, foi muito bom assim, a princípio esse evento, porque eu pude conhecer o Sérgio, eu não conheci o Sérgio. Ele trabalha numa linha que é um dos meus hobbies também, né, que é a segurança da informação em hardware, e a gente vai pegar um cenário que tem uma porta de console serial, isso aí vai estar presente em vários equipamentos de rede, tá? O ART, o ORT, e a gente vai implementar ali um chip, assim como a forma que eu descrevi para o M6, ele passou lá na descrição do grupo, né? Ele me mandou eu mandei um áudio para ele explicando, eu tenho uns chips velhos que eu tinha aqui, aí eu pluguei ali, veio e aconteceu isso. Então, basicamente é isso, né? Quem trabalha, assim, ou quem mexe com essa parte de hardware e assim, eletrônica também, tem basicamente uma caixa de coisas que comprou no AliExpress e nunca utilizou. Desculpe aqui essas manchas que vão ter aí no slide, né? Mas eu queria falar um pouco da Darkwaves. A Darkwaves, assim como o momento binário, uma comunidade virtual, tá? Então nós estamos no Telegram, esse do lado esquerdo era para ser o link do Telegram, e do direito é o link para o nosso website. A Darkwaves, ele foca em segurança da informação em rede sem fio, mas aí a gente tem sempre uma pegada hardware, a gente trabalha sempre com a parte de conscientização, então a gente vem colocando temas, né? A nossa última Darkwaves, que foi o ano passado, né? Esse ano vai para o 3º ano, se tudo der certo a gente rodar com esse cenário. A gente começou a trabalhar com temático a gente trabalhou ano passado com mulheres na telecomunicação, e a Darkwaves, ele nasceu lá aqui em Natal, hoje eu estou em Natal, né? Estou aqui com minha família, mas eu estou residindo em Florianópolis, por causa dessa epidemia, eu vim para cá ficar com eles. E ela geralmente roda primeiro aqui em Natal, né? A gente faz uma conferência de 5 horas seguidas, né? Sem intervalo, são 3 coffee break, é um modelo bem maluco, mas que funciona bem. E aí a gente tem o cuidado de fomentar novos palestrantes, a gente tem o cuidado de gerar isso, que é uma carência que tem, então assim, se não vira igual Autorama, né? Só tem velhos fazendo aquilo, e isso não é legal. E aí a gente começou a fazer nossas vilas, né? Então, graças à competência da minha equipe, né, da nossa equipe, recebemos convites para participar de outros eventos, né? A gente leva toda a estrutura, então a gente tem
kits de soldagem, né? E a gente tem as palestras, a gente uma vasta gama de atividades, né? Então a gente está no RoadSec, a gente está no JampaSec, tem o convite, teve o convite ano passado para Hack to Hack, hoje a gente vai submeter isso também, então a gente está hoje meio que trabalhando em que frentes a gente pode agir. E aí acho que aqui está sendo tipo também uma, uma, uma vila Dark Waves, né? Então a gente está aqui inserido nessa conferência como Dark Waves. Aí gostaria muito de convidar vocês, né, para ir para nossa comunidade, tá? No Telegram. Então, assim, veio as motivações. Então, assim, dentro das atividades da Dark Waves, a gente tem o CTW, né? Então, a gente tem o CTF, né, que é o Capture the Flag, e a gente pirou aqui, criou o CTW, né? Então, o CTW, aqui tem um pessoal jogando lá no JampaSec, né? Aí eu quero só abrir um parênteses assim, vocês que estão ouvindo, quiserem nos convidar para seu evento, né, entre em contato com a gente lá pelo Telegram, que a gente dá um jeitinho de aparecer no seu evento e fazer uma atividade legal. Então aqui é o centro, a gente tem aqui a nossa infraestrutura, né, que é um Raspberry Pi com um access point totalmente mexido aqui, ele faz miséria, uma coisa que impressionante, tem parte do celular e aqui tem o pessoal jogando, né? Então uma das motivações era colocar uma flag, né? Então o nosso CTW hoje tem apenas 4 flags, mas podemos dizer que sem atacar a plataforma, que antes a gente permitia que o pessoal atacasse a plataforma, ninguém conseguiu quebrar assim sozinho, sem a ajuda da galera assim, essas flags. Eu vou até dar spoilers dela porque a gente vai mudar tudo isso, né? Então entre essas flags tem a código MOS. No slide anterior aqui tem um pessoal com fone de ouvido, eles não estão ouvindo música, eles estão sintonizando seus celulares numa frequência de FM onde eles têm que ouvir um código MOS que é randômico, que muda a cada vez, ele tem que vir no CTW e introduzir isso como uma flag. Nós temos também a SSTV, né? Então, assim, é uma transmissão, isso aqui para quem já é mais rádio amador, e assim, rádio amador é um dos nossos universos, né? Assim, nós devemos vários dos nossos softwares que utilizamos hoje, vários dos nossos avanços de telecomunicação aos radioamadores, né? Essa é uma classe que realmente de total respeito. Então a gente tem flags SSTV, então basicamente imagina que você escuta um áudio e você decodifica aquele áudio ali, eles transformam em imagem. Tem as datas comemorativas da estação espacial, então em algumas datas especiais eles estão enviando esse tipo de SSTV, né? Um pouco de IoT, né? Então assim, no início da descrição o Fernando até colocou lá, escreveu ali entre algum cantinho assim, IoT, eu falei, não, Fernando, não coloca IoT, por favor, que você sabe qual é a minha opinião sobre IoT, né? Então, assim, a minha opinião sobre IoT é que a sigla deveria ser IOH, né? Porque, na verdade, internet para coisas não é isso, né? A gente tem internet para humanos, continua sendo ainda internet para humanos, né? Não mudou nada. Então, essa flag que veio foi para a gente dar a cara a esse Frankenstein aqui, tá? Então, nasceu um monstro. Então, hoje ele tem uma cara assim do que fosse algo de IoT, assim. Então, a partir desse access point, que eu mexi bastante nele, então ele tem uma interface BLE, Bluetooth, que vai ser o nosso foco aqui. Eu alterei aí tirei lá um LED dele, comecei a disparar, né? Porque aí a gente instala um novo firmware em cima desses equipamentos, para a gente poder ter uma liberdade maior. Então, através de um access point, por exemplo, você é capaz de acender uma luz e ligar um liquidificador, sei lá, né? Então fica meio com cara de IoT, né? Apesar de não gostar de falar dessa palavra. E aí vem o cara, né? O BLE, então assim... esse lance que eu falei de guardar as coisas que eu compro lá no AliExpress, né? Então, assim, desde 2014, eu comecei em 2014 a mexer com esse negócio da eletrônica, né? São 6 anos que eu tenho trabalhando nisso aqui, assim, como um hobby. Então, quando isso é um hobby, você não vê o tempo passar e termina aprendendo algo que você, poxa, olhar para trás aqui, se olhar para 2014 e fosse falar sobre isso aqui, eu acho que eu estaria totalmente perdido, né? Então, a curva de aprendizagem, quando você transforma isso em algo divertido, é bem mais legal. Então, eu tinha isso guardado, né? Eu tinha esses BLE, porque esses Bluetooths de baixa energia, eles também têm um lance de beacon.
vocês já devem ter visto por aí, tipo, onde você coloca um rastreamento, tipo, poxa, cara, eu quero localizar uma chave, né, em determinado distância, né, até 10 metros por ali, né, Bluetooth tem as suas limitações, então você consegue ver muito desses produtos, que é localizador de chaves, então basicamente é um cara desse de um lado, né, do equipamento, claro que ele vai estar reduzido, não é algo grande assim, e na outra ponta você vai ter também um carinha desse, né, então eles vão estar emparelhados, e aí através do nível de sinais dele, aí você joga uma matemática lá, você converte isso em distância, então você sabe quantos metros você está daquele determinado alvo, então isso aí também é utilizado pelo comércio, né, então você entra numa loja e você sabe, por exemplo, se você está perto de tal item ou não. Né? Então, esses são os dois carinhos desse barato, né? Um pouquinho mais de R$ 16 é o gasto para fazer isso. E o grande lance dessa call aqui é a simplicidade que isso é. Se eu fosse diretamente ao assunto, assim, sem, claro, contextualizar, eu ia gastar um slide e ia falar 5 minutos de como, o que me impressiona isso, é como fácil e inseguro ou legal isso possa ser. Né? Vamos lá, então isso aqui é uma foto unitária do chip, né? Ele já em minha mão aqui, então esse é um BLA, ele tem ali um circuitozinho assim bem simples, né? Isso aí se utiliza também com Arduino, e tem a partezinha de antena dele ali, eles trabalham em 2.4 GHz, né? E aí a gente vem sobre a interface serial, né? Então aí, como o Sérgio até já falou do interface serial, então eu vou até ler o meu slide, porque o texto é meu mesmo. Então assim, o ORT é um circuito integrado, né, utilizado para comunicação serial por uma porta serial, né, é redundante, mas é isso mesmo. Essa comunicação geralmente é utilizada para debugar, né, como foi até mencionado pelo Sérgio, e realizar testes, né, ter acesso a uma porta, ter acesso a essa porta é bastante importante para que você seja capaz de acompanhar um processo de boot, né, quando você está fazendo um mapeamento de equipamentos também, às vezes você pega o equipamento, abre ali, olha a placa, cara, e você vê os chips estão todos descaracterizados, e aí quando você começa a dar o boot naquele equipamento, né, você localiza essa interface que está lá no equipamento, você consegue mapear muitas informações importantes. Tá? Me falaram também em questão de tempo, assim, eu poderia ser rápido, assim, acho que às vezes o pessoal fala, pô, você consegue jogar tanta informação em tão pouco tempo, mas eu acho que é assim, tipo, não me prendo muito, acho que no tempo disso aqui, mas no tempo da informação compartilhada, né? Então, assim, existe um padrão que não é um padrão, né, para esse tipo de interface. Então, assim, é tipo quadrado, círculo, círculo, né? Isso aqui a gente está observando aqui um access point, um TP-Link da vida aqui, né? Então a gente visualmente, né, em todo o processo assim é de identificação. A gente tem vários tipos de identificação aqui, tá? Essa aqui é um deles, mas isso não é documentado em nenhum lugar. Provavelmente você não vai encontrar de jeito maneira qual é esse padrão de desenho, né, gráfico da interface, né? Então você não vai encontrar isso, mas você pode observar, tá? Aqui eu já tenho outro hardware, que é um Dynavision, um emulador que eu tenho aqui de ROMs, né, que aí eu comecei a fazer uma parte reversa nele. E aí você pode ver que ele segue quase o mesmo padrãozinho, né? E aí o interessante é que se você não tiver esses pontos aqui, eles podem estar em trilhas ou eles podem estar diretamente no chip. Então, quando você é capaz de identificar o chip, o CPU, o chip principal ali, você vai ver que vai ter uma perna que vai ser dedicada ao TX, uma perninha que vai ser dedicado ao RX e etc. E isso aí você vai observar em N equipamentos, tá? Eu estou falando de roteadores Cisco, estou falando de switches HP, estou falando também daquele negócio que começa com I, né? E aqui tem um Sonoff, né? Um Sonoff Paul, né? Que é um cara que ele tanto é switch também, né? E ele também mede a consumação do que está sendo realizado, né? E ele também tem uma porta, né, serial. Essa porta serial aí ela é utilizada para você fazer o upload de firmware, né? Então assim, em geral essa portinha é para te salvar, né?
Então, assim, você brincou lá um equipamento, você pode vir aqui por ela e conseguir algumas ações, tá? Antigamente, quem é mais velho assim também, fazia conexões ponto a ponto quando não tinha interfaces de rede, assim, você usava portas seriais para ligar dois computadores também, é uma das utilizações dessa porta serial, tá? Mas essa porta serial é isso. Então, assim, muitos fabricantes descaracterizam essa porta para você, tipo, o seu hardware quebrou e aí você não tem como ir lá e fazer um upload de um firmware ou tentar resolver o seu problema, tá? E alguns até alegam isso como forma de segurança. Essa aqui é a placa do TP-Link aqui que a gente está trabalhando, que eu vou mostrar aqui, na verdade, né? Que a gente utiliza no CTW, né? Que a gente vem utilizando, até vai ser substituído por algo mais robusto, né? A gente pretende crescer bastante isso. Então, assim, visualmente, se eu já conheço o padrão que não é padrão da interface serial, eu já vejo aqui no meu canto inferior direito que eu tenho uma interface lá, né? E o que pode acontecer? Então, aqui nesse caso, foi preciso fazer um jumper, porque esse pino aqui, ele não tá ligado ao CI que está aqui, né? Esse é o chip principal, né? E aí o que? Esse chip já é parte de rede, com parte de serial, com tudo integrado numa coisa só. E aí você precisa fazer um mapeamento para descobrir onde é que está esse pino, tá? E fazer um jumper para trazer até aqui, né? Vamos lá. Então, assim, o importante agora, né, criar o lance dos acessos, né, a essa porta, né? Então, o nosso foco é pegar uma porta que é utilizada para manutenção, vamos dizer assim, tá? Plugar um dispositivo espião nele, né, e ter acesso sem fio, ok, a esse equipamento. Faz de conta que você fez todo esse parafernália, né? Você colocou, escondeu um chip dentro de um equipamento, lacrou ele ali, sei lá, colocou para venda no OLX, uma empresa muito importante foi e comprou aquele equipamento e você, por proximidade, vai chegar lá e vai ter um acesso àquele equipamento, né, sem fio. E então, assim, é um shell meio que reverso, né, um shell persistente, onde você utiliza algo que era para ser para manutenção, e você vem simplesmente e coloca um grampo ali nele, tá? Então aqui a gente cria os tipos de acesso, né, para facilitar. Então eu coloco uns pinos aqui, uns pinos macho, é só soldar ali. Nesse caso aqui eu não precisei de muita coisa aqui, só um ferrinho de solda aqui, foi muito simples, né? Não precisei fazer jumper, todos os pinos já estavam conectados ao CI. Aqui é o access point lá, monstro lá da Darkwaves, né? Ele já tem um tipo de conexão fêmea ali, então já fica mais fácil de encaixar o meu chip, né? Então, mas tipo assim, o seu equipamento, né, o seu computador, ele tem que conversar a interface serial, tá? Então, assim, a não ser que você tenha um computador mais das antigas, assim, que tem uma interface DB9, né, que é aqueles mouses lá de bolinha antigo, que tem aquele conector lá de 9 pinos, né, ali é uma interface serial. Então aí você precisa de adaptadores, né? Então você tem dois tipos de adaptador. Você tem esse tipo de adaptador aqui que é um cardzinho do lado esquerdo, e você tem um que é um card desse que está dentro desse espaço maior aí da caixinha, só que ele tem uma puxada de um fio ali. Então você pode ver que você tem dois tipos de conexão, tá? Você, de acordo com o que você fez a pinagem lá no seu equipamento, você usa o equipamento correto na outra ponta para o seu computador falar essa linguagem, tá? É, Então, um pouco mais aqui desse identificador, eu não vou me prender isso aqui, porque até como eu mencionei aqui, uh, existem bons materiais falando sobre isso, mas o importante aqui para um cara que vai mapear isso é saber o comportamento. Então, assim, o ground, daqueles pinos, quando você vai testar, ground é ground, cara. Então, assim, você faz um teste de continuidade,
identifica outro ground lá, então você viu que seu equipamento tem LEDs, né? Então você facilmente identifica qual é o negativo de um LED. Então você bota no teste de continuidade, coloca uma ponta do seu multímetro lá no LED, na parte negativa, e você vai aqui nos seus pinos da interface console e vai tocando uma para ver quando é que dá continuidade, né? Deu a continuidade, você mapeou o ground. O VCC vai ser o ground mais alguma coisa ali que vai dar a corrente. O TX e o RX, tipo, você vai perceber, né? Porque assim, um equipamento desse, quando você está dando boot, ele vai enviar muito mais dado, né, pelo TX dele do que do RX. O RX é só quando você digita algo e manda para ele. Então você vê essa natureza. Tá? Você observa essa natureza. Então você vai ver que os bits ali, né, eles vão estar tendo um chaveamento entre 3 e 5 volts, né, para você saber esse aqui ali é 1 ou 0, tá? Abaixo daqui dali ele já sabe que é 0, se é acima de 2.5 ele já sabe que é 1, mas aí você faz um mapeamento já bem hard mesmo. Tem aí também, claro, se é uma comunicação serial, tem a velocidade que isso trafega, né? Então, são os baud rates, né? Então, o baud rate determina a velocidade, né, de uma comunicação serial, é mensurado em bytes. E normalmente nós nos deparamos com comunicações a 96000 Mbps, e dificilmente com algo maior do que isso aqui, que é, né, o 115200 Bps. Quanto maior a velocidade, claro, de transmissão, maior será a exigência de uso de recursos do microcontrolador, né? Isso aí é fato. Né? Então, assim, conectividade dos pinos, né? Então, massa, cara. Então, assim, o, o seu, o meu BLE lá, né? O meu módulo de Bluetooth, ele vai ser cruzado, ou seja, em o TX e o RX, né? Então, assim, o ground do meu módulo espião Bluetooth vai estar com o ground da interface console. Aí eu inverto. O TX de um é o RX do outro, e o RX de um é o TX do outro. Né? E aí VCC, caso você precise alimentar esse chip. Né? Nesse caso, nosso chip precisa ser alimentado. Né? Então, ele vai alimentado numa porta de 3 volts ou até 5. Tá? É aí para identificar isso, né? Isso aí eu acho que é o grande parte, a melhor parte, assim, que é uma parte bem divertida, que é identificar essas coisas. Então eu volto até um pouco atrás do que eu falei, né? Então você pode usar o modo caveira aí, né? Então você vai, mas claro que você tem que saber, né? Por isso que a teoria e a prática andam juntas, né? Então se você sabe a natureza da porta, você soldou os pinos para facilitar todos os seus testes. Você vem com um multímetro desse aqui de baratinho, tá? E começa a fazer o mapeamento das portas e baseado na teoria de funcionamento de cada uma. Né? Essa aqui é uma das formas de identificação. A outra delas aqui é usando um analisador lógico, né? Coisa baratinha também do AliExpress, né? Você gasta, não sei, menos de R$ 20 com certeza para comprar isso aqui, tá? E aí você compra esses jacarezinhos aqui, então você pluga esses jacarés, né, para poder fazer esse mapeamento. Quando fala de um analisador lógico, a gente está falando de um osciloscópio, mas aqui é um osciloscópio bem barato, né? Um osciloscópio bem simples, mas que dá para esse tipo de trabalho, tá? Então, assim, quando você trabalha com esse osciloscópio, você tem que ter um cuidado, tá? Não plugar a alimentação, porque você pode chegar a queimar alguma das suas portas aí, tá? E o próprio analisador lógico, alguns esse talvez não, mas ele já tem ele já manda uma alimentação, né? Então basicamente é o ground, o TX e o RX, tá? Aí você faz isso, você vai para a parte de software, né? Plugou os pinos lá, você vem para, eu uso o Pulse, viu? É software livre, né? Que estamos basicamente falando só de software livre e técnicas livres também. E aí a gente vai ter essas características que a gente falou que a gente estava falando em correntes, agora se transformam
em ASCII. Tá? Então a gente já tem todo esse controle aqui, então basicamente realmente tá mapeado, né? Eu tenho meus TX, tenho um RX, isso é bom. Tá? Eu tenho uma linha do tempo aqui para observar isso. Eu tenho também outro modo, né? Então, sabendo de como essa característica dessas portas, eu posso vir aqui com o Arduino, tá? Fazer esses plugs, botar numa porta analógica, é claro, né? E através de programação, eu boto as características aqui de tudo que eu falei, né? Eu só transformo isso em código e, e aí você consegue fazer um mapeamento automático, né, vamos dizer assim, de portas, né? Então a gente viu aqui algumas técnicas que a gente pode fazer para mapear isso, tá? Então a gente, nesse questão que a gente está falando aqui, a parte de preparação realmente é uma parte que a gente precisa cuidar bastante, tá? Porque é dela onde vai dizer até que ponto a gente pode ir no nosso hardware hacking, tá? E aí voltando pro BLE, né, nosso card lá, então ele também tem uma interface serial, né, a jogada dele também, você não tem como configurar que não seja pela interface serial dele, né? Então eu tenho os equipamentos, tenho a minha vítima, né, que nesse caso aqui é um access point, mas pode ser um roteador Cisco, pode ser um Sonoff, pode ser um videogame, pode ser qualquer coisa que tenha uma interface serial. Eu mapeio essa interface serial, eu tenho o cuidado de saber que cada pino daquele ali está mapeado com a função correta, TX, RX, etc e tal, né? E aí eu venho agora para a configuração do meu chupacabras, né? Do meu módulo espião, tá? Então a gente só precisa de 3 passos. Se quiser, né? Desculpe. Pode ser feito bypass, que é esse do name, porque por padrão eles vêm com SSID, né? Então assim, se você pegar 2 equipamentos desses, comprou lá no AliExpress, ok? Pegou eles dois, energizou eles dois, eles automaticamente vão ficar emparelhados, tá? Porque isso é já próprio do equipamento, né? Então eles transformam numa forma híbrida, tá? Eles se transformam, eles ficam operando em forma híbrida e aí provavelmente eles têm um algoritmo para determinar quando liga dois para quem é o master. Assim, para quem a gente for trazer da teoria de network, a gente vê que geralmente isso acontece, né? Sei lá, por Spanish Tree e outras coisas, que o menor MAC se transforma no root, né? Esses caras têm MAC igual a qualquer dispositivo Bluetooth, tá? Então, basicamente, você vai precisar mudar o nome, caso você queira, né? Mas é pro padrão, ele já tem um nomezinho já entre eles. O Bounty Rate, porque quando você mapeia um equipamento, né, ele pode ter N velocidades, tá em N velocidades. Esses módulos Bluetooth BLE aqui, que a gente está utilizando, eles vêm para o padrão 9600, ok? Só que o nosso equipamento, o nosso target aqui, ele funciona numa velocidade bem mais alta. Então, o que vai acontecer? Mesmo que eu consiga fechar o ponto a ponto esses terminais via Bluetooth, eu vou ter um problema de encoder, eu não vou conseguir visualizar legal o que está saindo em tela, tá? Então, quando você tem esse problema, é porque você precisa trabalhar em cima do baud rate, ou quando ou o fabricante ele fez algum tipo de encrypt para você não conseguir visualizar, mas aí você consegue quebrar isso com alguns bits aí. É, e aí, para garantir, então a gente faz esse role aqui, tá? Porque o ideal é que você configure um desses pontos já como master, não importa qual seja a natureza dele, que ele venha emparelhar automaticamente, tá? Então você vai dizer, ó, esse aqui é o master, então o outro já fica formulando em forma híbrida. Esse lance de master, a gente vai ver que ele é importante mais na frente aqui, tá? Então assim, são 3 passinhos, cara. Plugo o meu módulo, os meus módulos espiões
na interface UART lá, né, que pode ser aquele USB, um daqueles dois USB que eu mostrei, ou se eu tiver uma serial lá na minha DB9 eu utilizo, vou nele, mudo o nome se eu quiser, mas eu posso deixar o nome padrão, eu mudo para a velocidade que eu quero, e esses são os comandos para mudar, ok? E eu digo AT role e digo qual é como ele vai funcionar, tá? Feito isso, assim, e o mais legal disso, porque de acordo com o mapeamento realizado das portas, o ORT do Access Point vítima, ele encaixa perfeitamente. Tipo, o RX de um é o TX do outro, o TX de um é o RX de outro. Então, isso casou muito perfeitamente. É basicamente soldar os pinos, garantir a comunicação do ORT, comprar o módulozinho, fazer essa configuração básica, encaixar ele, tá? E dar play. Basicamente isso, tá? Eu tive que fazer outra modificação aqui porque podem ver que tem um capacitor aqui que ficava em pé e aí o módulo não encaixava legal, mas é coisa besta, né? Coisa que você vai fazendo para melhorar o seu hacking, né? Então você só pega outro capacitor da mesma grandeza e você vai só dobrar as perninhas dele aí e substitui, tá? E aqui é um terminal, né, um cliente de terminal, então assim, eu determino a velocidade dele, né, eu determino a paridade, se eu vou ter algum fluxo de controle, e aí o modo de operação. Eu estou utilizando aqui o Cutcom, tá, mas pode ser o Minicom, a galera mais saudosista aí, ou o próprio Screen, né, do Linux, também funciona de boa. E aí eu faço essa configuração dele e já deixo pronto, né? Então, esse aqui, para quem está usando um computador, seria o seu shell, tá? Quando as coisas funcionarem. Então, aqui seria a sua interfacezinha de acesso. Então, claro, né? Não adianta eu falar aqui bastante e não mostrar as provas de conceito, né? Então, vamos para as provas de conceito. Então, vamos lá. Vamos começar com um teste interface computador, access point com o módulo espião. Depois passamos para o módulo computador celular. Tá? Vocês me dêem licença que agora vamos para os vídeos. Aqui é só para mostrar, para não dizer que não, isso é só um GIF animado que ele fez aí. Então temos aqui, né? Então isso aqui é basicamente, eu liguei lá o equipamento, né? E aí o equipamento começou a vir para o chão. Essa comunicação que eu tenho aqui nesse momento, não estou usando nenhum tipo de cabo, nenhum tipo de fio, tá? Essa comunicação está vindo pelo meu Bluetooth. Tá? Então eu tenho um módulo Bluetooth no meu computador e tenho um módulo Bluetooth lá no meu hardware. Tá? Eu posso até ir aqui no YouTube, que eu acho que eu escondi ele aqui. E pegar aqui no meu próprio canal, eles não estão fácil de encontrar aqui, mas é porque estão escondidos, mas meus vídeos aqui. Aí uma visão outside, né? Então o que aconteceu foi isso aqui, né? Eu liguei o equipamento, né? Coloquei para gravar, foi aquele vídeo que a gente viu anteriormente aqui. Abro o terminal para funcionamento e vou e pluga. Pode ver que eu não tenho nenhum fio conectado entre eles, né? Os LEDs param de piscar dos dois módulos de Bluetooth, é sinal que eles sincronizaram, e aí via essa interface, beleza, tá aí, tá rodando. Né? E aí a gente tem mais um vídeo aqui, e aí a gente pode ver o modo celular, né? Então o que é que a gente vai fazer? O trick aqui para o modo celular é esse. Você inverte o módulo Bluetooth que você colocou como master,
vai ser o lugar do slave. Então você pega o módulo master que está plugado no seu computador, vai lá, pluga no access point. Você precisa de um celular, ok? Um celular que fale BLE. Você vai baixar qualquer software de BLE, ok? Vai ligar seu equipamento e você vai ter acesso a essa shell aí com a maior facilidade possível, que é como a gente pode ver aqui nesse vídeo. Então, eu já estou com o meu Bluetooth ativo, né? Vou aqui no serial Bluetooth. Vou mandar escanear, né, o meu módulo espião, ele já está ali, o nome padrão dele é BT05. Vou mandar emparelhar com ele, ligo o equipamento e pronto. Então, assim, já não preciso mais de um computador, né? Usando meu celular por proximidade, onde quer que esse equipamento malicioso, com esse módulo malicioso esteja, eu a 10 metros dele, ninguém vai saber, e aí isso aqui tem claras características para isso acontecer, que eu vou passar. Você vai estar tendo acesso a um shell dele, né? Um shell Linux. Né? Vamos deixar concluir aqui o vídeo, só para a gente ficar na mesma página. Então, basicamente, ele carrega aqui o nosso access point, né, que está usando o OpenWRT. E aí eu posso entrar com comandos nele. Né? Aí eu venho aqui com o name-a, por exemplo. Então, bom. Beleza, eu consigo entrar com comandos aí que seja necessário, tá? Vamos voltar para o nosso slide aqui. Então, como se proteger disso? Cara, quem é os caras das antigas, já sabem, né? Que quando você configura, por exemplo, um roteador Cisco, um switch lá que tem uma porta serial dessa que fica bem externa ali, né? A primeira coisa que você faz é habilitar a autenticação nesse tipo de portas, tá? Então você precisa habilitar esse tipo de autenticação, esse tipo de porta. Seja ela qual for, cara. E aí, claro que o seu embedded lá, o seu embarcado, ele tem que permitir isso, né? Então você usa o OpenWRT, se você usa um firmware lá customizado no seu IoT da vida, então você, para evitar esse tipo de ataque que a gente está falando aqui, a gente teria que colocar uma autenticação nele. Pô, mas caramba, quando eu perco a senha, esse é o tipo de porta que eu utilizo para poder recuperar, fazer o restore do meu equipamento, o que é que eu faço? Ah, cara, você vai ter que se virar. Então, anota uma senha num papel que você colocou aí do seu equipamento, sei lá, dobra, bota dentro do equipamento, fecha ele, parafusa, tá? Então, essa é uma das dicas malucas que você pode fazer. E aí, legal, porque, assim, muito que a gente falou aqui, muito que o Sérgio falou, eu não conheci o Sérgio e tal, mas quando terminar aqui, com certeza a gente vai trocar muita figurinha, é que no fórum do Mente Binária, né, eu tive umas férias forçadas aí de quase 5 meses, que eu fiquei esperando relocação no trabalho onde eu estava, e aí eu assim, dediquei boas horas aqui no fórum, então, do Hardware Hacking, do próprio Mente Binária, então, assim, eu tive o cuidado de colocar cada ferramenta, né, que a gente utiliza para fazer isso. Eu tive um cuidado muito bom aí com os embarcados, os primeiros passos. Então, assim, tudo isso que eu estou falando aqui eu descrevi bem minuciosamente. A gente já tem um primeiro lab ali, que já saiu uma modificação ali, alguma coisa, uns vídeos de YouTube que o Rafael estava ajudando ali, eu estava ajudando. Eu sei que as postagens ali já pararam mais ou menos em outubro, né? Mas aí é bom conversar com muitas pessoas assim, porque aí eu peço a ajuda de vocês para a gente dar continuidade nisso. É legal que esse tipo de assunto vem se tornando interesse da galera, né? E basicamente é isso. Quero agradecer ao convite da galera, agradecer a vocês aí, agradecer o pessoal que está mandando doações para o fundo de pessoas traumatizadas com imagens. É isso aí, galera. Obrigadão. Dailson, obrigado, cara. A gente tem uma pergunta aqui, que é assim, ó, funcionaria com um NRF 24L01 ou um 8266? Funciona, cara.
porque tem a interface serial lá, tá? Então imagina que você tem um NE desse, né? Você está fazendo isso para uma aplicação IoT, mas na sua implementação não tem Bluetooth, né? Então esse seria tipo um trick, assim, tipo, de não pelo lado espião, não pelo lado a hack da parada, mas seria algo para uma feature a mais, né? Então, eu tenho um equipamento que eu queria que tenha uma feature de Bluetooth, então funcionaria assim, tá? Qualquer coisa que tenha comunicação serial e que você possa mapear a porta.